Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. É um prazer, é uma honra tê-los aqui assistindo. E hoje falarei um pouco a respeito dos apóstatas. Uma palavra que não existe na Bíblia, sabia? Não. Apenas na tradução do Novo Mundo. Existe sim a palavra apostasia, mas a palavra apóstata, não. Então, como surgiu isso? E como as testemunhas de Jeová são tão relutantes a esta ideia? É o que vocês irão assistindo a este vídeo. Começarei contando o caso de um ex-ancião. Este ex-ancião estava naquela condição, lógico, devido a problemas financeiros, tal. E um dia, conversando com um ancião, ele disse que ele pensava em se mudar para outro lugar, porque a cidade onde ele morava era pequena, então precisava os filhos estudar e assim por diante. Este, que estou falando desse ex-ancião, ele foi um daqueles da leva, lembro de 75, 1975, muitos saíram da capital para o interior, cidades menores, onde aguardavam o fim em 1975. E como não veio, né? Então, e esse fato aconteceu já nos meados dos anos 80, então já está para trás, 75, há muito tempo. Aí ele, conversando com o ancião, ele disse, entre as outras coisas, que ele tinha esse plano sim, de mudar para uma cidade maior, né? Não capital, mas outra cidade. E aí sim se deu, como de fato ele foi, e se deu muito bem. Mas só que houve um problema, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque o ancião que conversou com ele, um dia chamou todos os servos ministeriais, outros anciãos, e falou, olha, é o seguinte, não converse muito com aquele irmão não, porque ele está com umas ideias apóstatas. Ideias apóstatas? O fato de querer mudar para outra cidade? Não, não era bem isso. É que no meio da frase, melhor, no meio da conversa, ele deixou a frase, talvez o fim não chegue tão rápido como imaginamos. Ou, em outras palavras, talvez ele quis dizer, o fim talvez pode não acontecer tão breve. Bastou isso para que todos ficassem de orelhas em pé, porque aí muitos até deixaram de conversar com ele, de ir na casa dele. Por quê? Só porque ele pensou ou mencionou que era possível que o fim não viesse logo. Talvez se o fim não viesse. Porque ele, falando dos problemas, ele disse, e se o fim não vier logo, como é que, né? Ele já tinha saído de uma recentemente. Mas notem o seguinte, aí é que está a questão. Não precisa a pessoa, dentro da organização da Testemunhas de Jeová, ela não precisa cometer um ato assim contrário ou afrontar diretamente alguma coisa para ser considerada um apóstata. Não. Só mencionar. Experimente. Se você é testemunho de Jeová, fale para o seu chefe. Escuta, senhor. E se o fim não vier logo, o que eu vou fazer, hein? Ele vai lá, vira essa boca para lá, onde se viu falar isso? Você não tem fé em Jeová, não sei coisa. Quer dizer, é capaz até chamar a pessoa na sala B para dar mais umas puxão de orelhas. Não é verdade? É assim mesmo que funciona. Agora, eu mencionei que não existe a palavra apóstata. E de fato, não existe. Não
na tradução do Novo Mundo, porque na tradução do Novo Mundo existe, né? Lá tem uma passagem que diz que o apóstata, ele arruína a vida do seu próximo com a língua. Agora, digite aí no Google, vamos ver se você acha uma Bíblia. Se achar, por favor, me mande, que eu gostaria de saber. Me mande uma Bíblia, pelo menos, qualquer versão, que use a palavra apóstata, a não ser a tradução Novo Mundo. Mas aí a Torre de Vigia justifica o seguinte: mas o dicionário tal diz que apóstata é uma... Porque eles pegam lá da palavra apostasia, né? Que essa existe, sim. Aí refere-se a uma pessoa, aí usa até vários termos, né? Vários adjetivos para dizer o que é um apóstata. E até mesmo um desertor. Imagine só. O que acontece com um desertor? Se ele é um desertor, lógico que é de uma guerra, provavelmente ele vai ser fuzilado, não é? E é isso que a Testemunha de Jeová gostaria de fazer com aqueles que deixam de seguir. Então considera como um traidor, né? Mas fazer o quê? Bem, mas a apostasia, quando ela começou? Lógico que foi lá nos dias da nação de Israel. Depois que Salomão morreu, Roboão e Jeroboão, os dois entraram em conflito. Na questão do quê? Uma coisa tão comum hoje, né? Imposto. Aumento de imposto. Olha que novidade, hein? Até parece que é uma coisa recente. Hoje o governo queria taxar em 50% a certas compras e assim por diante. Bem, mas isso é outro assunto. Mas o que aconteceu de apostasia ali? Aconteceu que Roboão disse que ia aumentar os impostos. E Jeroboão, se dando uma de herói, lógico, convenceu o povo a sair daquela dificuldade. Tanto é que ficou somente a tribo de Judá e a tribo de Levi, lá em Jerusalém. Enquanto que as outras 10 tribos, por isso é chamado Reino das 10 tribos, onde foram todas elas, as 10 tribos. Mas lá não tinha templo. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que aí construíram um altar para Baal, né? Então ali nasceu a apostasia, vamos dizer, institucionalizou a apostasia em Israel. É grave, não é? Lógico. Tanto é que Deus, apesar disso, ele mandava de vez em quando lá um profeta para repreender o povo, para ver se o povo voltava, mas não teve jeito. Mas como é que Jesus considerava os apóstolos nos dias que ele estava aqui na terra? Apóstata mesmo, porque o primeiro mandamento dizia que não deveria ter outros deuses, né, em oposição ao Criador. E eles fizeram isso. Mas Jesus, apesar de ser uma nação, uma parte apóstata, aquela parte de Israel, os samaritanos, né, Jesus conversou com uma samaritana, quebrando todo aquele tabu, vamos dizer assim, que existia, que não podia conversar com os... Tanto é que a mulher falou, mas os judeus não têm trato com os samaritanos. De fato, não tinham. Aí tanto é que Jesus usou a parábola ou a ilustração do bom samaritano para, né, inculcar neles que o povo não era era a nação de Israel, sim, apesar de ser uma nação, uma parte mais rebelde, porque de Judá também não sobrou muita coisa boa não, né? Bom, mas e nos dias depois que Jesus subiu para o céu, qual era o trato que devia ter com os apóstotas? Vamos usar a palavra apóstata porque
Não é exatamente esse o sentido, mas vamos dizer, alguém que deixou de seguir o cristianismo, certo? Então vamos entender por esse ângulo. Porque o próprio apóstolo Paulo, certa vez, por ele estar pregando ou ensinando, isso foi depois do concílio lá de, vamos chamar concílio aquela reunião que fala que houve o corpo governante lá decidiu, lá no capítulo 15 de Atos, que houve ali a decisão que mesmo quem era das nações não precisava mais ser circuncidado. Mas tinha judeus que achavam que mesmo sendo judeu, tinha que ser circuncidado sim. Aí que falaram do apóstolo Paulo, veja lá em Atos 21, ele estava sendo acusado de apostasia. Olha, então não é novidade alguém ser acusado de apostasia, mesmo não tendo nada, como no caso que eu relatei no começo daquele que era testemunho de Jeová e era ancião, que mencionou, e se acaso o fim não vier logo. Bem, mas como é que, apesar do apóstolo Paulo ser acusado de apóstata, ele não se deixou se levar. Por quê? Porque quando ele escreveu para Timóteo, e olha que Timóteo era, segundo eles, era um jovem no modo de dizer, porque talvez tinha uns 30 anos, não sabe exatamente. Mas tinha pessoas, tinha os anciãos. Quem eram os anciãos? Não eram aqueles que tinham parte na congregação, aqueles que eram responsáveis ou tomavam dianteira. Todos, né, que eram de idade, eram os que em grego é presbítero, que quer dizer pessoa madura, né, pessoa vivida, pessoa experiente. Embora na congregação dele existisse pessoas mais sábias do que ele, e se uma pessoa mais sábia que ele chegasse para ele com outras ideias, o que é que o apóstolo aconselhou Timóteo a fazer? Não critique severamente a um presbítero ou um ancião ou um idoso, mas antes suplica-lhe como pai, né, e assim por diante. Esse é o conceito correto. Né? Aconteceu comigo, eu também, por causa de eu ser uma pessoa mais entendida, as pessoas achavam que eu estava afrontando eles, os mais jovens. Já contei em outro vídeo por aí. Bem, mas o que é que o trato que deveria ter com pessoas que discordassem daquilo que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, falavam naqueles dias? É aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse, quando disse, se alguém discordar da nossa palavra, ele diz, tome nota de tal. Mas quer dizer tomar nota? É simplesmente ficar, né, talvez mais esperto, vamos usar aqui um termo normal, ficar mais atento, porque ele pode sim, às vezes de repente, né, tentar seduzir alguém e assim por diante. Então, o diabo usa assim esses meios. Mas não é porque uma pessoa tem uma ideia diferente que já é porta-voz do diabo. Não. Deus nos deu a inteligência para usarmos, não é mesmo? Então, se alguém aparecesse lá com uma ideia, como é que o Timóteo deveria tratar tais pessoas? Que os servos do Senhor não precisam entrar em contenda, né? Não precisa ser debater, criar problema, não. Se a pessoa pensa daquele modo contrário, no caso lá no primeiro século, contrário àquilo que a igreja ensinava, os apóstolos ensinavam, não era para chegar rapidamente com ele disso. Precisa ser o quê? Brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Porque diz, então o apóstolo Paulo continua dizendo, porque se alguns não estiverem dispostos para com as palavras, ou
não correspondeu ao seu ensino, mas que seja pacientes para que Deus lhes toque o coração ou lhes dê o arrependimento e retorne à verdadeira fé. Não é isso que está escrito lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 2, 24. Né? Estou parafraseando aqui, mas é isso mesmo. Então, em outras palavras, eles não precisavam ser pessoas grosseiras. Ah, que lá é um apóstolo, vamos deixar de lado. Não. Se alguém tinha que corrigir, eram aqueles que tinham autoridade. Quem eram? Lá naqueles dias, os apóstolos. Né? Fora isso, ninguém mais recebeu esses dons de saber se uma pessoa era ou não um apóstata ou alguém que praticasse apostasia. E olha que na congregação que Timóteo estava, tinha vários, não sei se ali, mas na região ali, que Paulo fala pelo menos em vários, né? Himeneu e Mileto. Esses eram aqueles que pregavam, falavam que a ressurreição já havia passado. Quer dizer, é como negar a ressurreição. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo disse para tomar cuidado, sim, lógico. Mas não disse, não deixa eles nem aproximar do irmão. Se vier algum irmão conversando com eles, desassocia tal irmão, como se faz hoje, né? Não tem nada a ver. Então note que, apesar disso, havia esse problema. Mas como sabemos que era assim? Porque o próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo: numa casa não há só vasos para fins honrosos, mas também para fins desonrosos. O que ele quis dizer com isso? É que uma congregação ela tem sim pessoas boas, pessoas que são, né, exemplares. No entanto, existiriam aqueles que são contrários, talvez tentando, né, desviar um, desviar outro, mas nunca aparece o apóstolo Paulo chamando a esses apóstatas. Não. Né? Quando o apóstolo Paulo falou lá na Tessalonicenses que se alguém não fosse obediente à palavra, tomar nota de tal, ele disse: mas não o considere como inimigo, mas como irmão. Viu? Mesmo aqueles que não eram, vão dizer, agora a instrução é essa, então se alguém não seguir, vai ser desassociado, vai ser chamado na sala B, vai receber uma repreensão. Não. Por quê? Porque eles tinham, quando o apóstolo Paulo fala sobre como tratar aquelas pessoas que pensavam de maneira diferente, ele disse que devia ter a arte do ensino, né? Ou a persuasão, né? A maneira de falar com modéstia, falar com brandura, né? São coisas que o cristão são frutos do Espírito Santo. Então, se você não sabe, não consegue conversar com uma pessoa que pensa ao contrário de você, né, que fala, já como essas clássicas que dizem, você é isso, você é aquilo, ao invés de mostrar os argumentos, não. O certo é mostrar, está escrito aqui, isso, tal. Não nas publicações, porque sabe o que acontece hoje? Hoje, quando alguém contraria a uma ordem do corpo governante, eles vão lá na Sentinela, no livro KS, ou no livro Organizados, né? O Ministério do Rei, sei lá, e bom, tá vendo o que o escravo falou aqui? Mas peraí, o que é importante não é aquilo que está na Bíblia? Como citar
que o escravo fiel e discreto disse. Eu até já expliquei teu vídeo aí sobre quem é o escravo fiel e discreto. Então, esse é um dos pontos. Quando a testemunha de Jeová falar que não fala com a apóstata, inclusive quando a gente trabalhava de em casa, a gente passava assim, a gente já via a casa ali, falava, ali mora uma apóstata, não vai bater lá não. Na minha casa também ninguém bate, não sei porquê, né? As instruções do apóstolo Paulo para Timóteo é que deveria, né? Qual seria? 1 Timóteo 4 e 2, onde ele diz, prega a palavra, ocupa-te disso, em tempo favorável e em tempo dificultoso. Aí ele diz, exorta, repreende, adverte. Aí eu pergunto, essa pregação seria feita onde? Não está falando fora da congregação, porque pregar é também dentro da congregação. Quando ele fala ali para repreender, você não vai sair repreendendo as pessoas por coisas erradas que elas fazem, né? É problema delas. Agora, depois que se torna, né, um companheiro cristão, aí sim. Então isso que Paulo tinha em mente. Então não é pregação só lá para os incrédulos, mas também para aqueles que precisam de repreensão. E quem são esses? Se uma pessoa não está agindo de acordo, não está pensando de acordo, o certo não é repreender ele, é assim que Timóteo deveria fazer. Tanto é que Timóteo, apesar de ser uma pessoa mais jovem, Paulo disse, não menospreze a tua mocidade. Quer dizer, a juventude dele não podia ser, você é jovem, você não sabe nada. Não, ele sabia sim. Ele tinha esse dom, esta qualidade. Então, mais esse ponto que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes e espero que tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no canal, né? E também deixar o seu gostei ou não gostei e eu vou ficar muito satisfeito. Certo? Aguardo você para o próximo vídeo e até lá, meu muito obrigado.